Semana passada nós falamos aqui sobre a dificuldade de tomar certas decisões, porque nós vimos a história de dois homens em situações completamente diferentes, que tomaram decisões difíceis. Falamos sobre Elimeleque, que quando viu que a terra de Belém estava em fome, estava em grande dificuldade, com toda a melhor intenção do mundo, ele reuniu sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e foram habitar na terra de Moabe. 10 anos morando na terra de Moabe, morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion, ficando agora Noemi com suas 2 noras, com Orfa e com Ruth. Quando Elimeleque toma a decisão de sair de Belém e vai para a terra de Moabe, ele não foi para lá com a intenção de levar os seus filhos para morrer. Ele não foi para lá com a intenção de vou levar os meus filhos para a morte, de maneira nenhuma. Numa tentativa de fugir da miséria para que os filhos não morressem de fome, ele vai para aquele lugar, toma uma decisão de sair da sua terra, sair de Belém, e vai para Moabe, e lá ele e os filhos acabam morrendo. Olha que decisão difícil que ele precisou tomar. Na tentativa de salvar sua casa, acabou perdendo seus filhos. Pastor, mas ele estava errado em sair de Belém? Ele estava errado em tentar salvar a sua família? Ele não estava errado em tentar salvar a família, ele estava errado em sair de Belém sem ter uma palavra para caminhar sobre ela. Ele estava errado em sair do lugar que ele estava sem ter uma palavra de Deus para afirmar seus passos, para ser a sua garantia de sobrevivência. Não é errado mudar de emprego, não é errado mudar de casa, de cidade, não é errado mudar de igreja, não é errado. O errado é tomar essas decisões sem ter uma palavra de Deus garantindo para você para onde é que você tem que ir. O errado não é sair de onde eu estou, o errado é sair sem a direção de Deus. Isso é o errado. Outro homem que precisou tomar uma decisão foi Abrão. Abrão já era um homem rico, tinha servas, tinha conforto, tinha riqueza, mas em um determinado momento o Deus Todo-Poderoso alcança o coração de Abrão e diz para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe onde é essa terra, mas vai que eu vou mostrar para você onde é essa terra. E pode ir tranquilo, porque quem te abençoar eu vou abençoar, quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar, eu vou cuidar de você, por sua causa eu vou fazer bendita todas as famílias da terra. Olha só que palavra que Abrão recebeu. Ele não estava só deixando o conforto da casa do pai, ele não estava só deixando a riqueza da casa do pai, ele não estava saindo e abrindo mão e saindo para peregrinar por aí, não. Ele estava indo porque Deus já tinha ganhado o coração dele, tinha liberado para ele uma palavra que estava dando destino para ele, para a direção para onde é que ele tinha que ir. Então não é errado sair do lugar que a gente está, o errado é sair sem ter uma palavra para caminhar sobre ela. Porque eu posso estar cheio das melhores intenções, o meu coração está cheio de boas intenções, e eu levar minha família para a morte.
Posso estar cheio de boas intenções e levar meu casamento para a morte, meus filhos para a morte, meus pais para a morte, levar minha igreja para a morte, meus amigos para a morte. Mas eu estava cheio de boas intenções, mas não tinha uma palavra para firmar meus pés, não tinha uma palavra para ser a minha garantia de sucesso. Pronto, agora está tudo perdido. Agora está tudo perdido. Então Elimeleque sai de Belém com as melhores das intenções, salvar a sua casa, e acabou perdendo sua família. Abrão sai da sua casa, deixa a sua riqueza, deixa o conforto da casa do pai, mas tinha uma palavra para caminhar sobre ela. Então, antes de tomarmos as decisões difíceis da nossa vida, antes de sairmos de uma situação difícil, tem que ter uma palavra. Antes de sair de uma situação confortável, tem que ter uma palavra. Não é porque eu estou em dificuldade, como estava a família de Elimeleque, que ele podia sair tomando decisões aí de qualquer maneira. O fato de eu estar passando por um momento difícil, passando por uma prova, passando por lutas, enfrentando guerras, passando por batalhas, não é motivo para eu sair por aí trocando os pés pelas mãos e sair tomando decisões erradas sem ter uma palavra. Não é motivo. Ah, mas eu estou em grande dificuldade. Então vai buscar primeiro uma palavra de Deus para firmar seus pés. Ah não, a minha situação é completamente diferente. Minha situação é confortável, eu estou bem, eu estou como estava Abrão, eu estou tranquilo, eu estou bem, estou rico, estou sossegado aqui. Então eu posso sair tomando decisões e fazendo as coisas do jeito que eu quero, porque não pode não. O fato das coisas estarem bem na minha vida não significa que eu posso tomar decisões sem ter uma palavra de Deus. Porque na mesma hora que eu tenho tudo, eu posso vir ficar sem nada, se eu tomar a decisão errada, sem ter uma palavra para caminhar sobre ela. Então a coisa mais importante que nós precisamos é observar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Se eu não tiver atenção com aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu posso colocar tudo a perder. Tudo a perder. Você já chegou correndo no ponto de ônibus e o ônibus saiu? Perdi o ônibus. Você já chegou na hora de entrar no banco, fecha às 4 horas da tarde, fechou a porta, você não pôde entrar. Já chegou atrasado na hora de fazer alguma coisa? Ah, não dá mais tempo. Olha... Ah, mas eu corri tanto, eu me esforcei tanto. Pronto, agora pôs tudo a perder. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que Deus tem falado conosco, senão eu posso colocar tudo a perder. Tomar uma decisão sem ter uma palavra de Deus para caminhar sobre ela é loucura. É loucura. Mas está todo mundo indo naquela direção. Eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo fazendo desse jeito. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Quem governa a minha vida é Deus. Quem conduz os meus passos é o Deus Todo-Poderoso. Mas todo mundo foi para aquele lado. Tudo bem, se Deus me mandar ficar parado aqui, eu vou ficar parado aqui. Eu preciso entender o que é que Deus está falando ao meu coração. Não importa se eu estou num momento difícil ou se eu estou num momento bom. Eu preciso ter uma palavra de Deus para caminhar sobre ela. Hoje eu quero falar algo muito importante, é a respeito de botar tudo a perder, a respeito de perder. Números, capítulo 20. A história aqui conta a história de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, né? Moisés nasceu no Egito. O faraó mandou matar todas as crianças pequenas. Aí a mãe de Moisés faz um cesto, vai perto do lugar onde a filha de faraó estava tomando banho no rio, coloca o cesto lá. A filha de faraó vê aquele cesto, pega, olha uma criança, vê que Moisés era muito belo. Então de repente a irmã de Moisés chega e diz para ela: olha, se você precisar, eu consigo alguém lá
do povo judeu para amamentar essa criança. Aí a irmã de Moisés leva Moisés para a casa dele. A filha de Faraó paga a mãe de Moisés para cuidar do filho dela mesmo. Quando Moisés cresce, então ele vai morar no palácio. E quando ele cresce, está sendo preparado para ser um dos governantes do Egito. Então um dia ele desce para ver o povo judeu e vê que o povo está sendo escravizado, maltratado. Olha e observa aquela escravidão do povo e ele começa a ver que aquilo está errado. Então ele vê um egípcio que está batendo num judeu e ele vai lá e mata aquele egípcio. Então ele vai e esconde o corpo. No outro dia ele está no meio do povo judeu e tem 2 judeus brigando. Então ele vai tentar separar a briga e um olha para o outro e diz: vai nos matar também, igual você matou aquele egípcio. Então ele fica com medo, foge para o deserto e vai embora. Caminha no deserto até encontrar lá uma fonte de água. Encontra uma mulher chamada Zípora, se casa com ela. E um dia ele está lá apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro. Aí ele olha para o monte lá e vê a sarça pegando fogo. Ele vai ver o que está acontecendo. Aí Deus fala para ele: olha, Moisés, eu estou te chamando, vai lá e liberta o meu povo lá do Egito. Olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa. Agora ele vai no Egito. Deus usa seu irmão Arão, faz sinais, maravilhas no meio do povo, tira o povo do Egito, abre o mar, o povo atravessa. Faraó, seus carros e cavaleiros morrem afogados lá no meio do Mar Vermelho. Olha que coisa. Agora Moisés está conduzindo o povo pelo deserto. Números capítulo 20. Os filhos de Israel e toda a congregação chegaram ao deserto de Zim no 1º mês. E o povo morou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi enterrada. E não havia água para a congregação. E eles se reuniram contra Moisés e Arão. O povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. E por que nos trouxeste a esta congregação para morrermos no deserto, aqui juntamente com os nossos animais? E por que nos fizeste sair do Egito, para nos trazer para este lugar terrível, onde não se pode semear, onde não existe figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença da assembleia, até a porta da tenda da congregação, lançaram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e teu irmão Arão, e falai a rocha diante dos olhos de toda a congregação, e ela vos dará água, para que beba a congregação e também seus animais. Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse: escutai, ó rebeldes, tiraremos águas dessa rocha para vós? E Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a congregação bebeu e seus animais. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não conduzireis esta congregação para entrar na terra que eu lhes dei. Olha para você, né? Que situação. Moisés vai lá, tira o povo, leva o povo na direção que Deus tem apontado.
De repente o povo começa a murmurar, começa a reclamar, porque o lugar que eles estavam era difícil. No Egito era melhor, lá antigamente era melhor, naquele lugar era melhor. Por que o Senhor nos trouxe para cá? E toda aquela reclamação, Moisés então vai consultar a Deus. Deus aparece para ele e diz para ele: vai lá, fala com a rocha que ela vai dar água. Moisés fica irritado, pega o seu cajado, vai lá e fere, bate na rocha 2 vezes e sai água da rocha. Deus diz: vai lá e fala com a rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. Deus disse: fala com a rocha. Moisés vai lá e bate na rocha. Moisés ficou irritado com as pessoas. Moisés ficou irado com o comportamento das pessoas. Aí Moisés ficou irado, reuniu as pessoas e disse: ei, bando de rebeldes, vem aqui, agora eu vou dar água para vocês. Bateu na rocha. O povo bebeu água e mais para frente esse povo ia voltar a murmurar de novo. Agora Moisés perdeu aquilo que era mais importante para ele: entrar na terra que Deus estava dando para ele, pôr os pés na terra que Deus tinha preparado para o seu povo. Queridos, a gente precisa entender o que Deus está falando, porque senão eu posso perder aquilo que é meu por causa dos outros. Se eu não prestar atenção, eu posso perder a minha salvação por causa da minha esposa. Se eu não prestar atenção no que Deus tem falado comigo, eu posso perder minha salvação por causa dos meus filhos. A esposa pode perder a salvação por causa do marido. Os filhos podem perder a salvação por causa dos pais. O irmão pode perder a salvação por causa do outro. Porque a gente pode tomar decisões quando a gente está nervosinho, quando a gente está irado, está bravinho, quando a gente está revoltado, e colocar tudo a perder. A gente pode ficar nervoso e se esquecer do que Deus está falando, não dar atenção ao que Deus está falando, e tomar a decisão errada e botar tudo fora, jogar tudo fora. Moisés, que foi chamado por Deus, Deus teve todo um trabalho salvando a vida de Moisés desde criança, para Moisés um dia poder libertar o povo e conduzir o povo até a terra. Mas num determinado momento da história, Moisés fica nervoso com aquele povo, fica irado com aquele povo e começa a ferir a rocha, bater na rocha, para que a rocha desse água. Pastor, mas não saiu água do mesmo jeito? Saiu. Mas não funcionou? Funcionou. O fato de estar dando certo não significa que está certo diante de Deus. O fato das coisas estarem dando certo para mim não significa que eu estou bem diante de Deus. O fato das coisas estarem funcionando para mim não significa que eu estou bem diante de Deus. Porque talvez as coisas estão dando certo para mim por causa do quê? Da misericórdia de Deus. Talvez as coisas estão dando certo porque a mão de Deus está estendida em meu favor. Não é por minha causa, não. É porque um dia alguém orou por mim. Porque um dia alguém intercedeu por mim. Ah, mas o fulano está vivo, ele está caminhando. Está caminhando, mas não é por causa dele. Está caminhando por causa da oração de outra pessoa. Está caminhando por causa do jejum de outra pessoa. Está caminhando porque tem outra pessoa intercedendo por ele. Só por isso não morreu ainda. Então eu preciso observar o que Deus está falando comigo. Comigo. Porque Deus tem uma palavra para cada um de nós. O fato da gente estar dentro da igreja não significa que a gente está salvo e vai para o céu. O fato da gente fazer parte de uma família de gente crente não significa que a gente vai, vou passar a eternidade com Jesus. Não, pelo contrário. Porque eu posso fazer parte da igreja e ir para o inferno, posso ser pastor e se não vigiar ir para o inferno, eu posso fazer parte de uma família de crente e ir morar no inferno. Porque eu preciso observar o que Deus tem falado comigo. Porque se eu não observar o que Deus fala comigo, em algum momento eu vou começar a ferir a minha rocha. Em algum momento eu vou começar a ferir a minha rocha. Em algum momento eu vou começar a machucar a minha rocha. E muitas vezes a gente faz coisas erradas por causa dos outros. Por causa dos outros. Aí a esposa está nervosa, está brava com o marido, ao invés de orar e pedir que Deus me dá uma palavra para me ajudar a conduzir meu casamento. Não, ela vai e faz algo contra o casamento.
Aí o marido está bravo com a esposa, ao invés de buscar a Deus, falar: pai, me dá uma palavra para me ajudar a conduzir o casamento. Não, ele vai e faz algo contra o casamento. Aí os filhos estão irritados, estão irados com o pai, com a mãe. Aí eles vão e fazem o quê? Algo que fere a santidade do lar. Toma a vara, reúne a congregação, tu e teu irmão Arão, e falai a rocha diante dos olhos de toda a congregação, e ela vos dará água. Falai a rocha, falai a rocha, falai a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. A rocha que foi colocada por esquina, aquela que os edificadores rejeitaram. As minhas atitudes podem ferir Jesus. Quem é Jesus? É a própria palavra de Deus. As minhas atitudes, o meu comportamento pode ferir a palavra de Deus. Então cuidado para você não ferir a rocha e perder aquilo que é seu por direito. Cuidado para não machucar a palavra de Deus, para não sair fora da palavra de Deus por causa dos outros. Por causa dos outros. Porque Moisés e Arão também estavam sentindo sede, como aquelas pessoas estavam. Moisés e Arão também estavam sentindo, estavam enfadigados por causa do calor do deserto, igual aquelas pessoas estavam. Não era só eles que estavam passando sede, Moisés e Arão estavam também. Não é só eles que estavam tendo necessidade, passando por um momento difícil, Moisés e Arão estavam também. Agora, quando aqueles homens começaram a atormentar a cabeça de Moisés e a cabeça de Arão, Moisés e Arão foram buscar a Deus. Foram buscar a Deus. Querido, não deixe que as dificuldades dos outros roubem sua fé. Não deixe que o tormento que o outro está vivendo tire você da palavra de Deus. Não deixe a murmuração do outro, o pecado do outro, que o outro está fazendo de errado, tirar você da palavra, tirar você da rocha. Ah, mas o outro está errado, problema do outro. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus e vou buscar Ele até Ele me dar uma palavra. Até Ele me dar uma palavra, me dar uma direção que é que eu preciso fazer. Então não deixe o que o outro faz de errado atormentar você. Não deixe a atitude errada do outro, o pecado do outro, levar você a ferir a palavra de Deus. Porque às vezes, querido, a gente fere a palavra só para agradar os outros. Eu não é. Às vezes a gente fica contra a palavra de Deus só para agradar o outro. Quantas e quantas vezes alguém fala algo que é completamente desnecessário e a gente ri, só para não contrariar a pessoa. Quantas vezes alguém fala um absurdo perto da gente e a gente, ao invés de repreender aquela pessoa na santidade da palavra, à luz da palavra de Deus, a gente cala, é omisso, fica quieto. Vai que eu perco essa amizade, vai que ele não gosta mais de mim. Não saia da palavra por causa de ninguém, não fira a rocha por causa de ninguém. Se o fulano não quer ir para o céu, vá você. Se o outro que está do seu lado não quer passar a eternidade com Cristo, creia nisso e viva isso você. Viva isso você. Porque ninguém, querido, vai colocar o outro no céu. Salvação é individual. Ninguém vai para o céu porque o fulano de tal conhece muito a Bíblia, porque o Beltrano ora demais. Você vai pela vida de relacionamento que você construiu com Jesus. Moisés tomou a vara diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E Moisés disse: escutai, rebeldes, tiraremos água dessa rocha para vós. Que água? Eu vou dar água para você. Feriu a rocha 2 vezes. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. E saiu muita água, e a congregação bebeu e seus animais. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não conduzireis mais esta congregação para a terra que eu te dei.
Vocês não vão mais ficar à frente desse povo, eu vou levantar outro para tomar o seu lugar. Vocês não vão mais entrar lá na terra, vocês não vão mais colocar os pés lá. Feriu a rocha, feriu a palavra, pronto. Você já está abrindo mão de algo que Deus tinha para você. Não abra mão das promessas de Deus por causa do comportamento errado dos outros. Não abra mão daquilo que Deus tem para você por causa da atitude dos outros. Não abra mão daquilo que Deus tem reservado para você por causa do comportamento que os outros têm. Porque o comportamento do outro pode gerar uma ira em você, pode gerar uma irritação em você, e você botar tudo a perder. Tudo aquilo que foi conquistado com muita luta, com muito esforço, tudo aquilo que foi conquistado debaixo de choro e de oração, você pode jogar tudo fora, num simples piscar de olhos. O que Deus tem para nós, querido, é maior do que tudo aquilo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Pastor, mas é um momento de dificuldade. Busque em Deus uma palavra para você caminhar sobre ela. Está tudo bem, minha vida está tudo bem. Busque uma palavra para que você possa caminhar sobre ela. E quando Deus te der a palavra, observe bem o que é que Deus está falando. Elimeleque tomou uma decisão de conduzir sua família numa tentativa de salvar sua casa. Morreu ele, morreu seus filhos. Abrão tinha toda a riqueza, todo o conforto da casa do pai, ouviu a palavra de Deus e foi para um lugar, e por causa dele todas as famílias da terra foram tocadas pela bênção de Deus. Moisés estava diante da tenda, Deus deu para ele uma palavra e ele não observou o que Deus havia falado, não prestou atenção no que Deus falou. É um momento difícil? Busque uma palavra. É um momento bom? Busque uma palavra para caminhar sobre ela. E quando Deus te der a palavra, preste atenção no que Deus está falando, para que você não cometa o erro de ferir a rocha, ferir a palavra de Deus. Porque quando você fere a rocha, você vai botar tudo a perder. Aquilo que você estava esperando, aquilo que você estava querendo, você vai botar tudo a perder. Não fira a rocha. Pastor, mas tem hora que dá vontade, que a gente fica irritado. Realmente fica mesmo. Tem hora que a gente fica bravo, tem hora que parece que, ai, como é difícil. Realmente, eu sei como que é. Eu também sou humano, como você, e às vezes me irrito também, fico irado também. Mas a Bíblia diz o que? Irais, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você viu que você está perdendo o controle, você viu que a ira está assumindo, vai orar. Vai buscar em Deus uma palavra para acalmar seu coração. Você viu que você está perdendo o controle, os sentimentos estão aflorando, está ficando difícil controlar, os pensamentos a respeito dos outros está difícil de lidar. Vai orar e buscar em Deus uma palavra para acalmar seu coração. Porque nesse momento de irritação você pode ter um comportamento tão ruim, mas tão ruim, que você vai ferir a palavra de Deus, você vai ferir a rocha e vai perder tudo. Quando Deus fala conosco, querido, Ele libera sobre nós pequenos fragmentos das coisas. Ele não fala conosco tudo aquilo que a gente precisa saber para uma vida toda. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai caminhando, Deus vai liberando sua palavra, vai nos ensinando, nos ensinando, nos ensinando. Nós vamos praticando, e nós vamos crescendo, vamos evoluindo. Nós vamos caminhando em Deus. Agora, eu não posso jamais desistir de crer na palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, para a gente terminar. Jeremias, capítulo 1. Deus chama Jeremias, vamos ler desde o 4, capítulo 1, versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te escolhi, e antes da tua saída do ventre eu te consagrei profeta, para povos te nomeei. E eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um jovem. E disse o Senhor para mim: não diga sou um jovem, pois ao lugar que eu te mandar
irás. E tu, que o que eu ordenar, tu dirás. Não tenhas medo deles, porque estarei contigo para salvar-te, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a sua mão, tocou na minha boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras na tua boca. Atenta, te nomeei neste dia sobre os povos e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Olha o que diz o 11 agora. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus chama Jeremias. Jeremias fala: não, mas eu sou muito novo para fazer. Deus disse: ei, não diga que você é muito novo para fazer, não, porque o meu relacionamento com você não está começando agora, está desde o ventre da sua mãe. Antes de você sair de lá, eu já tinha um plano, um propósito para você. Ah não, eu não posso fazer por causa disso, eu não posso fazer por causa daquilo, eu não posso fazer por causa do fulano, eu não posso fazer por causa do Beltrano. Ei, para de dar desculpa, que o meu negócio com você não começou agora, começou muito antes de você nascer. Eu já tinha um plano para você, já tinha um plano para a sua vida. Isso serve para cada um de nós. Aí Deus olha para ele e diz: o que você vê? Eu vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse ramo de amendoeira só existe porque a minha palavra se cumpriu. Lembra lá em Gênesis, quando Deus fala com a terra, e Deus disse o que é para a terra? Produza árvores frutíferas. Você sabe o que é extraordinário nessa conversa de Deus com a terra? Deus não disse para a terra: produza a árvore de macieira, produza a árvore da laranjeira, produza a árvore da amendoeira. Não, Deus disse para a terra: produza árvores frutíferas. A terra pegou aquela palavra e começou a produzir árvores frutíferas. E produziu o que? O ramo da amendoeira. A terra entendeu o que era para ela fazer com a palavra que ela recebeu. Agora Jeremias estava diante de uma promessa cumprida de Deus. A terra produziu a amendoeira. Aí ele estava olhando para um ramo de amendoeira, e Deus disse para ele: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ande na minha palavra, Jeremias, e ela vai se cumprir na sua vida. Ande na minha palavra e ela vai se realizar na sua vida. Ande na minha palavra e ela vai também se materializar na sua vida. O que Deus tem para nós, querido, tudo que Ele tem para nós, passa diretamente pela sua palavra. Não tome decisões porque você está passando um momento difícil. Não tome decisões porque você está passando um momento bom. Tome uma decisão porque você tem uma palavra para caminhar sobre ela. E quando Deus te der a palavra, observe bem o que é que Deus está falando, para você não cometer o erro que Moisés cometeu, de ferir a rocha. Porque o que Deus diz para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu só tenho compromisso com o que eu falei. Permaneça na palavra de Deus e Deus permanecerá com compromisso com você. Permaneça diante da palavra, dentro da palavra, caminhe na verdade e Deus também caminhará com você. Não dê desculpa, dê respostas. Deus não está esperando uma desculpa. Deus não está esperando uma desculpa, Ele está esperando uma resposta de cada um de nós. Observe o que é que Deus tem falado com você. Busque uma palavra para caminhar sobre ela, porque essa palavra vai mudar totalmente o rumo da sua vida. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Bendito Deus, Todo-Poderoso, Senhor e Rei, diante do Senhor nós colocamos, ó Pai, a nossa vida. Diante do Senhor nós colocamos, meu Pai, todo o nosso ser, todo o nosso viver.
Um dia a terra entendeu, ó Deus querido, a voz da sua palavra, que disse para ela: produza árvores frutíferas. A terra entendeu o que era para ela fazer, a terra compreendeu o que era para ela produzir, e ela produziu árvores frutíferas. Meu Deus, nos dá a tua palavra, a palavra da verdade, nos dá a tua palavra de direcionamento, a palavra, meu Pai querido, que vai direcionar a nossa vida. Nós precisamos dar uma resposta para Ti, nós não queremos tomar decisões erradas, não queremos fazer aquilo que é mal diante dos Teus olhos, nós não queremos e não podemos fazer aquilo que fere a rocha, aquilo que fere a Sua palavra. Dá-nos a Tua direção, Senhor. Dá-nos a Tua direção, Jesus. Dá-nos a Tua direção, porque nós precisamos de Ti, ó amado Jesus. Mostra-nos o Teu caminho, o caminho da Tua verdade. Mostra-nos, Senhor amado, o caminho do Senhor. Libera sobre nós a Tua palavra, a palavra que gera fé, a fé que muda a nossa vida, que muda a nossa história, Jesus. O nosso coração se abre a Ti, colocamos toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso viver, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, amém?